O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 24, 24º domingo do tempo comum. É o que está aí no nosso jornalzinho que nós estamos seguindo a Santa Missa. É do conhecimento nosso, mas é sempre bom a gente lembrar que ao longo de todo o ano, nós temos 34 domingos com esse título, Domingo do Tempo Comum. E por ser tempo comum, a cor que predomina é o verde. Verde para indicar que nós estamos caminhando na esperança. Verde é a cor da esperança na igreja. Mas verde também é algo que ainda não está maduro. Portanto, nós estamos caminhando na esperança, na certeza de ir amadurecendo a nossa fé a partir da escuta da palavra de Deus. E nesse 24º domingo do tempo comum, as leituras vêm nos dizer que a realização plena do homem, ela só acontece quando ele segue o caminho da obediência a Deus. A realização total do homem só acontece quando ele aprende a se doar pelos irmãos. E nós vamos compreender bem isso. Primeira leitura, profeta Isaías, o capítulo 50. O profeta Isaías é conhecido como o profeta da consolação, o livro da consolação.
E nesse capítulo, no capítulo 50, a missão do profeta era exatamente essa: consolar os exilados, consolar aqueles que o rei Nabucodonosor tinha levado para o exílio na Babilônia. E no texto que foi proposto hoje, nos mostra que o profeta foi chamado por Deus e acolhe esse chamado sem nenhuma resistência, entrega-se totalmente nas mãos de Deus, ou seja, confia naquele que o havia chamado. É o versículo 5 da nossa primeira leitura, logo no comecinho da primeira leitura: o Senhor me abriu os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Então, por fidelidade a Deus, o profeta conhece a prisão. Por fidelidade a Deus, o profeta é torturado. Por fidelidade a Deus, o profeta experimenta o sofrimento na sua vida. Podemos ver lá no versículo 6: ofereci as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba, não desviei o rosto de bofetões e gusparadas. Mas também o profeta experimenta o socorro de Deus. E ao experimentar o socorro de Deus, ele se fortalece para enfrentar todas as dores, pois ele confia cegamente em Deus e sabe que ao confiar em Deus, ele não vai ficar desamparado. Versículos 7 até o 9 da nossa primeira leitura, que nós podemos ver juntos. Mas o Senhor é meu auxiliador, por isso não deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Olha que bonito a lição que nós encontramos nessa primeira leitura. Quando eu tenho a ousadia de colocar a minha vida totalmente nas mãos de Deus, sem a interferência do mundo, eu posso experimentar a dor, eu posso experimentar o sofrimento, mas eu sei que isso não vai me deixar para baixo, porque é uma fase. Eu sei em quem confiei, e aquele em quem eu confiei vai me ajudar a passar, muitas vezes, por essas noites escuras que eu ando passando, por essas noites de incertezas que eu ando tendo, por essa dor, por esse sofrimento, pela angústia do resultado desse exame que eu estou esperando. Quando eu aprendo a colocar a minha vida nas mãos de Deus, eu sei em quem eu confiei. Por isso a primeira leitura é um convite que aprendamos com o profeta a confiar totalmente em Deus, a confiar cegamente em Deus. Afinal de contas, gente, foi Ele que nos fez, foi Ele que nos criou. O que é que me impede de me entregar totalmente a Ele e dizer: Senhor, conduza a minha vida de acordo com o Teu projeto, não conduza a minha vida de acordo com a minha vontade, porque de acordo com a minha vontade vai totalmente contra o projeto de Deus. E se nós temos a certeza de que Deus nos criou para sermos felizes, nós vamos ser felizes na medida em que nós nos colocarmos inteiramente nas mãos de Deus. Depois nós temos a segunda leitura, que é a carta de São Tiago, que nós começamos a ler domingo passado. Domingo passado São Tiago contava uma história interessante na segunda leitura. Vamos recordar rapidinho. São Tiago dizia assim: se por acaso nas vossas reuniões entrar uma pessoa com um anel de ouro no dedo e bem vestida, e nós dissermos assim: corre, vem sentar aqui na frente, e tira um monte de gente para aquela pessoa importante sentar aqui na frente. E se por acaso entrar um pobre, mal vestido, muitas vezes sujo, e a gente disser para ele assim: espera aí fora. São Tiago está dizendo: por acaso vocês não estão fazendo acepção de pessoas? A fé verdadeira, ela exige de mim que eu não faça acepção de pessoas. A fé verdadeira coloca dentro do meu coração a certeza de que diante de Deus nós somos todos iguais.
E hoje São Tiago continua essa reflexão, meditando sobre o tema da fé. Fé que se concretiza no amor ao próximo, sem discriminação, sem acepção de pessoas. E hoje ele vem dizer que essa mesma fé, ela não se mostra para os outros através de ritos formais, de palavras bonitas, mas através de ação concreta. Gente, não foi fácil chegar a essa conclusão, em afirmar que fé e obra já gerou muita discussão na igreja, principalmente a partir do século XVI. É que São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 28, ele diz assim: o homem é justificado pela sua fé. Ou seja, se eu acredito, eu vou ser salvo. São Paulo dizia isso. Ou melhor, São Paulo diz isso na carta aos Romanos, independentemente se eu faço obras. A fé é justificada, ou melhor, a fé nos justifica, ou seja, a fé nos salva. E essa afirmação de São Paulo, que se deu no ano 56 da nossa era, foi a partir dessa afirmação que Martinho Lutero, no ano de 1500, organiza toda a sua teologia da salvação. Que ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Começou com Martinho Lutero. E aí começa a discussão dentro da igreja. E agora? É fé? Eu acredito e não preciso fazer nada, basta acreditar? Ou eu fico fazendo as coisas e não acredito em nada e eu vou para o céu do mesmo jeito? Então começou essa discussão entre fé e obras, que buscaram na carta de São Tiago, essa que nós lemos hoje, para defender que ações concretas precisam para a nossa salvação. Não existe salvação se nós não estivermos a serviço dos outros. Ou seja, a fé sem as obras não serve para muita coisa. E agora, como é que a gente tira as nossas conclusões? São dois textos da Sagrada Escritura. Carta de São Paulo aos Romanos, que diz que o homem é justificado pela fé. E a carta de São Tiago, que nós lemos, que diz que a fé sem obras não vale nada. Pronto, nós estamos no meio de um abismo. Vamos correr para que lado? Está vendo só a importância de estudar a palavra de Deus? Para que a gente não caia nos extremos, para que a gente não seja levado por propostas muitas vezes que não condizem com a proposta do Evangelho. Então, gente, os bonitos discursos que nós fazemos, os conselhos sábios que nós damos, as reflexões piedosas que conduzimos, elas não passam de bonitas palavras que podem não significar nada quando existe alguém que está com fome. É a primeira leitura de hoje, é a segunda leitura de hoje. Adianta ir dizer para uma pessoa que está há uma semana sem comer que é para ela acreditar em Jesus? Naquele momento o que ela quer? Ela quer o pão material. Então a gente chega num acordo. É preciso ir ao encontro desses irmãos e manifestar com gestos concretos o nosso amor, a nossa solidariedade, para que não haja essa dicotomia nas nossas comunidades entre fé e vida, entre o grupo que só faz e o grupo que só reza. Não pode existir isso em nossas comunidades. Muitas vezes o nosso compromisso religioso, ele se traduz em belas missas, ele se traduz em procissões, ele se traduz em vir rezar o terço e mais nada. E no dia a dia a comunidade vive a desunião, no dia a dia a comunidade vive a falta de solidariedade, no dia a dia a comunidade é tomada por fofoca, por críticas destrutivas, por palavras que ofendem os outros. E de acordo com a carta de São Tiago, a nossa fé, ela só será verdadeira
se ela se traduzir em gestos de amor. Vamos pensar nisso, gente. Não existe essa dicotomia entre fé e vida. Não existe essa, hoje eu sou Marta, depois eu vou ser Maria. Não. Primeiro eu preciso estar sentado aos pés de Jesus, ouvir aquilo que Jesus tem para me dizer, e depois me colocar a serviço. E por fim nós olhamos o Evangelho de hoje, o capítulo 8 do Evangelho de São Marcos. Nós estamos em ano de eleição. Em ano de eleição, de vez em quando a gente liga os televisores e a gente vê lá, saiu uma pesquisa para saber quem tem possibilidade de ser governador, de ser presidente. Várias empresas ganham a vida fazendo pesquisas. E o que é que nós lemos no Evangelho de hoje? Senão Jesus entrando nessa também. Podemos olhar lá, partiu com seus discípulos para um povoado de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Ou seja, a impressão que se tem é que Jesus está preocupado com a sua popularidade. O que é que estão dizendo de mim por aí? Nós já lemos esse Evangelho 2 vezes esse ano. Eu dizia nas outras vezes que nós estávamos refletindo sobre esse Evangelho, vamos imaginar uma cena. Jesus entra por essa porta e se coloca aqui no meio. Jesus, de verdade. E aí pergunta assim: o que é que o Jardim Santa Mônica está dizendo de mim? Eu acredito que todo mundo queria falar alguma coisa. Afinal de contas, é Jesus que estava aqui. E aí ele vai ouvir todo mundo. E depois de ouvir todo mundo, o que é que ele vai perguntar? Tá bom, se todo mundo está dizendo isso, e você? O que é que você diz de mim? Perguntou para a comunidade, aí disseram: olha, uns estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que você é Elias, ou alguns dos profetas. Ou seja, viam em Jesus somente um homem bom. Não eram capazes de ver algo a mais em Jesus. Ou seja, viam em Jesus a continuação do Antigo Testamento, porque João Batista, os profetas, são personagens do Antigo Testamento. E aí ele pergunta: e vocês, que caminham comigo, que experimentam, que estão vendo os milagres que eu estou fazendo, e vocês, o que é que vocês dizem de mim? E vocês que comungam do meu corpo todo domingo, o que é que vocês dizem de mim aí pelas ruas? O que é que vocês falam de mim lá dentro das vossas casas? E aí São Pedro diz: tu és o Cristo. Olha que coisa bonita, gente. Dizer que alguém era o Cristo, no contexto social e político da época de Jesus, era dizer que ele era o Salvador. Numa outra passagem, Jesus elogia a atitude de São Pedro. Mas aqui no Evangelho de São Marcos, Jesus proíbe que falem isso para os outros. Jesus proibiu-lhes severamente de contar isso para os outros, de falar de alguém a seu respeito. Olha que engraçado. Primeiro ele pergunta, todo mundo responde, depois ele proíbe de falar. E aí ele chama toda aquela gente e começa a dizer: olha, o Filho do Homem, ele vai sofrer muito, ele vai ser rejeitado por esse mundo, ele vai ser pregado na cruz, ele vai ser morto. E aí aparece de novo São Pedro, que pega Jesus e chama num cantinho e diz: olha, Deus não permita que aconteça isso com você. E o que é que Jesus fala para São Pedro, gente? Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensa como Deus, e sim como os homens. Tu não pensa com a cabeça do céu, você pensa com a cabeça dessa terra. Com os olhos desse mundo, que a gente olha para um crucificado, o que nós encontramos ali, gente?
Tem proposta de salvação num homem que está pendurado numa cruz, quase morto, todo ensanguentado? O que é que ele pode me oferecer? Não me oferece nada. A impressão que tem é que a sua caminhada terminou numa frustração total. Quando a gente olha com os olhos desse mundo, porque os olhos desse mundo quer que aqueles que vão estar à nossa frente sejam pessoas cujos holofotes desse mundo estão voltados com a fama. E a proposta de Jesus não passa por esse caminho. A proposta de Jesus passa por uma entrega total, por uma entrega radical. Com os olhos da fé, eu consigo enxergar ali uma proposta de salvação. Com os olhos da fé, eu olho para o crucificado, para essa imagem de crucificado, e encontro ali um Deus que é extremamente apaixonado por mim, que foi capaz de se deixar pregar numa cruz, para que eu pudesse caminhar mais um pouco nesse mundo. Por isso, a cada missa que nós celebramos, nós somos convidados a olhar para o crucificado, a tomar aquela cruz a cada dia, e assim termina o Evangelho, ir atrás dele. Cruz é sinônimo de sofrimento, cruz é sinônimo de dor. Não existe caminho atrás de Jesus sem a dor, sem o sofrimento. Mas nós temos uma certeza, gente. A nossa fé, ela não termina na sexta-feira da paixão, quando nós colocamos Jesus no túmulo. A nossa fé, ela passa pela experiência dolorida da sexta-feira da paixão, mas ela alcança o seu ponto alto na manhã luminosa da Páscoa, quando Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. E é nessa certeza que nós colocamos a nossa vida. Não importa qual é o momento que nós estamos vivendo hoje, o que importa é que nós tenhamos a coragem de assumir dentro de nós que Ele caminha conosco. Na alegria, Ele caminha conosco. Na tristeza e na dor, Ele caminha conosco. Na prosperidade, Ele caminha conosco. Na dureza do dia a dia, Ele caminha conosco. Nas incertezas dessa vida, Ele caminha conosco. E quando eu tomo posse dessa certeza, Ele caminha comigo, eu sei em quem coloquei a minha esperança. Vamos pedir para Deus essa graça, gente. Nesse domingo bonito, daqui a pouco Jesus vai estar presente aqui nesse altar, vivo na forma do pão e do vinho. Talvez seria hoje o dia de dizer: eu coloco as minhas certezas, eu coloco a minha esperança em Ti, Senhor, e eu sei que eu não sairei humilhado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.